Pessoal do Maratona Estudante, tudo bem? Frederico Pires aqui para mais um vídeo com vocês. Pessoal, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Para você que nos acompanha, hoje a gente vai resolver uma questão de física, tá bom? Com o tema energia na polia. Bom, pessoal, essa aula a gente vai ter a oportunidade de rever vários conceitos. Conceito de energia mecânica, energia cinética, energia potencial, uma fórmula bem especial lá do movimento uniformemente variado. E vamos analisar o que é que a gente pode falar sobre dois corpos que estão unidos por um outro corpo rígido, tá bom? Que vai ser muito interessante para o raciocínio da nossa questão, que eu vou ler com vocês agora e que ela está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então é o seguinte, ó. Numa polia ideal, presa ao teto, são conectadas duas caixas, M1 e M2, sendo a massa de M1 maior que de M2. Inicialmente estão em repouso e niveladas. Após soltá-las, a energia cinética do sistema é de 100 joules e elas percorrem 5 metros cada uma delas, em 2 segundos. Determine a massa de cada uma das caixas. Então, pessoal, antes da gente atacar o problema, como de costume, nós vamos fazer uma revisão aqui de alguns assuntos que vão aparecer na resolução. Primeiro deles, conceito de energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional, pessoal, nada mais é do que o produto da massa pela gravidade e pelo desnível em relação ao referencial. Então veja o seguinte, você tem essa árvore aqui que tem 30 metros e eu arbitrei o nível de referência aqui ó, a 20 metros do chão, tá? Porque do nível de referência até a copa aqui tem 10 metros, então aqui para baixo tem 20 metros. E aí eu adotei a trajetória para cima. Por que você precisa adotar a trajetória para cima? Bom, pessoal, por conta do seguinte. A partir do referencial, eu tenho uma certa altura, aqui de 10 metros para cima, nessa primeira posição, onde essa frutinha ela parte do repouso. Tá? E eu tenho essa segunda posição, onde ela alcança um galho aqui 10 metros abaixo do nível de referência. É interessante, pessoal, porque num primeiro momento a pessoa poderia falar a energia potencial tem o mesmo valor nas duas situações, já que eu considero, vamos considerar, por exemplo, essa massinha aqui de 1 kg, a gravidade é a mesma para os dois casos, e o desnível também é o mesmo, 10 metros. Porém, pessoal, eu tenho que levar em consideração o referencial, ok? O referencial positivo, o que me diz? Significa que esse desnível ele vai ser positivo quando eu ando a caminho do referencial adotado. Então, esses 10 metros serão mais 10 metros. Vou colocar aqui. Aqui embaixo, certo? Abaixo aqui da linha de referência, como é contrário ao sentido adotado, então eu tenho que colocar menos 10 metros. Tá bom? De modo que a energia potencial no primeiro caso vai ser 1 kg vezes 10 vezes o desnível mais 10. Então vai ser 1 vezes 10 vezes mais 10. Isso daqui vai ser 100 joules. E nesse segundo caso eu vou ter 1, que é a massa aqui da frutinha, vezes 10, que é a gravidade, vezes menos 10, tá bom? Que é o desnível aqui. Isso daqui vai me dar menos 100 joules. Entendeu, pessoal? Então é muito importante a gente arbitrar, além do nível de referência, que isso daí é opção sua, você pode adotar em qualquer lugar, tá bom? Você ainda tem que arbitrar depois um sentido positivo aqui para a trajetória. Então, no mesmo sentido adotado, o espaço decresce. No sentido contrário ao adotado, o espaço tem que decrescer. Tranquilo? Maravilha. Agora, pessoal, a gente vai recordar uma forma do move, que é muito importante, que é a chamada equação da velocidade média do move, certo? Aqui você tem um corpo que tem uma certa velocidade v0, e que eu começo a iniciar a contagem do fenômeno aqui mesmo, no tempo t0 igual a 0. Ok? E aí, esse corpo ele percorre um certo espaço, chega aqui na posição final com o tempo final, então isso daqui representa a variação do tempo, ele tem uma aceleração. E aí a gente tem que a velocidade média nada mais é do que a média aritmética da velocidade inicial e final, isso igual a variação do espaço por variação do tempo. Frederico, mas de onde que vem essa relação aqui? Pessoal, a gente vai ter que fazer um breve comentário lá da geometria analítica. Então, ó, dê uma olhadinha nesse gráfico aqui. Ó.
Esse aqui é o gráfico do move, velocidade por tempo. E aí, o que eu tenho? Eu tenho que a velocidade varia linearmente com o tempo, segundo uma equação do primeiro grau. Nesse caso, como a reta é uma reta crescente, o movimento é acelerado. Se fosse um movimento desacelerado, seria uma reta decrescente. E aí, na geometria analítica, quando, por exemplo, eu pego duas coordenadas, um ponto tem x1 e y1, o outro ponto tem x2 e y2. Como que eu acho o x do ponto médio? Você pega x1, soma com x2 e divide por 2. E para você achar o y médio, você pega y1 mais y2 e divide por 2. Nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho que a velocidade está no eixo y. Então, se eu quero a velocidade média, basta eu fazer uma média aqui do y. Entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte. Se eu pego essa coordenada, esse sistema como 0, tá bom? Aqui é a origem da coordenada. Então, esse primeiro ponto será 0 e V0. Esse segundo ponto aqui será TF e VF. Como eu quero o ponto médio aqui da velocidade, então basta eu fazer a média aritmética do ponto Y, que no caso está sendo representado por V0 e VF. Então, Y médio, Y1 mais Y2 sobre 2. Olha aqui, ó. Y1 mais o Y2 sobre 2. Tranquilo? Isso daqui é uma relação muito importante, porque muitas vezes quando você não tem aceleração e falta algum outro parâmetro, você facilmente acha, por exemplo, a velocidade desse corpo. Geralmente esses móveis eles partem do repouso, ok? E aí é uma forma muito interessante que geralmente o pessoal esquece, mas que ela é muito importante para a resolução de determinados exercícios, como a gente vai ver aqui no problema. Tranquilo? Maravilha. Agora, um outro tópico, comentar com vocês um pouquinho a respeito de energia cinética. Energia cinética, pessoal, nada mais é do que uma energia associada à velocidade de um corpo. E ela é dada por esse produto, ó, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Ok? Aqui, pessoal, eu tenho dois corpos unidos de massas diferentes. Esse daqui tem uma massa M1 e esse daqui uma massa M2. Estão conectados por uma barra rígida. Aí, pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se eu pego essa massa M2 e desloco 1 metro, como ela está conectada por uma barra rígida e indeformável, vocês concordam que M1 também se desloca 1 metro? Se eu desloco o M2 com uma velocidade de 2 metros por segundo para a direita, M1 também anda com 2 metros por segundo para a direita. Idem também o raciocínio para a aceleração. Se eu desloco essa massa M2 com 3 metros por segundo para a esquerda, essa M1 também se desloca com 3 metros por segundo para a esquerda. De modo que o seguinte, se essa daqui desloca-se um certo x, essa também desloca-se um certo x. E aí eu também procedo o raciocínio para a velocidade e para a aceleração. Dado que todos os pontos aqui apresentarão a mesma variação de espaço, a mesma variação de velocidade, a mesma variação de aceleração. Tranquilo? Agora, se eu digo que esse sistema aqui, ó, a massa M2 ela se move com uma velocidade v para a direita, significa que M1 também se move com v para a direita. Não se move? Então a energia aqui cinética do sistema vai ser quem? M1 vezes v ao quadrado sobre 2 mais M2 vezes v ao quadrado sobre 2. Colocando v ao quadrado sobre 2 em evidência, eu vou ter v ao quadrado sobre 2 que multiplica a soma das massas. Isso daqui é a energia cinética do sistema. Tá bom? A gente vai utilizar esse raciocínio aqui. E agora, completando, energia mecânica. Pessoal, aqui a gente vai trabalhar desconsiderando forças dissipativas. Então a gente vai ter uma conservação da energia mecânica. Então a energia que eu tenho no início do fenômeno tem que ser igual ao fim. E a energia mecânica nada mais é do que uma soma da energia potencial com a energia cinética. E a energia potencial é um cômputo, é uma soma tanto da energia potencial gravitacional, energia potencial elétrica e energia potencial elástica. Nesse exercício a gente só vai trabalhar com energia potencial gravitacional. Tá bom, pessoal? Então, vou deixar vocês tirarem um print aqui e a gente volta na sequência. Então,
pessoal, agora a gente já pode resolver o nosso exercício. Lembrando, pessoal, que aqui no canal a gente tem outros vídeos, tá bom? Temos uma série de playlists. Meu irmão, ele trabalha também com geografia. Eu tenho outros vídeos de física, de cinemática, inclusive. Tenho vídeos também de matemática, de funções. Então, dê uma conferida. Tem bastante conteúdo legal. Temos também o nosso Instagram, que está na descrição do vídeo. Então, dá uma conferida lá. A gente faz uma série de postagens também. História, tá bom? Química, filosofia, literatura. Tudo aí para ajudar você nas provas, no vestibular. Tá bom? Dá uma conferida. Então, fazendo o desenho agora. Então a gente tem uma polia presa ao teto. Aqui eu vou ter uma caixa M1. Vou ter aqui uma caixa M2. Pessoal, se essas caixas tivessem a mesma massa, vamos supor que cada uma tivesse 1 kg. Vocês concordam que esse sistema não iria ficar descompensado? Ele iria ficar aqui, ó, parado. Agora, como a caixa M1 tem uma massa maior, significa que ela vai ter um peso maior. Então, ó, ela desce e a M1 vai subir. Ok? Como elas estão conectadas por uma corda, o enunciado ele disse que o que? Cada uma das caixas percorre 5 metros, não percorre? Então, ó, a M1 ela vai descer quanto? A M1 ela vai descer justamente 5 metros. Como a M2 está conectada a uma corda que não se deforma, a M2 ela vai ter que subir quanto? Exatamente, ela vai ter que subir 5 metros. Aí, o que acontece? Depois de 2 segundos, ele disse que esse sistema tem uma certa energia cinética equivalente a 100 joules. Eu não sei qual é a velocidade, por exemplo, dessa caixa M1. Uma certa velocidade que eu vou chamar de V. Tá? Ah, não está pegando um pouco aqui, ó. Eu vou subir um pouco mais o desenho aqui. Ó. Então aqui tem M1 e ela tem uma certa velocidade V aqui para baixo. Tá certo? Acontece que se ela tem essa certa velocidade V aqui para baixo, certamente você vai considerar que M2 também tem a mesma velocidade, só que dirigida agora para cima, porque ela sobe. Tá bom? Ela está dirigida agora para cima. E aí, qual vai ser o raciocínio que eu vou ter que aplicar? Como ele deu o valor da energia cinética do sistema, eu na verdade vou descobrir a velocidade final de uma das caixas e aí eu vou trabalhar com uma relação entre as massas de M1 e M2, certo? Num outro momento a gente vai fazer uma conservação de energia mecânica, trabalhando aqui, ó, nesse referencial onde as caixas elas estão niveladas, tá bom? Porque como ele diz que essas caixas estão niveladas em repouso, significa que a energia cinética no início é zero. E também significa que a energia potencial nesse instante também é zero. Tá bom? Porque elas estão no próprio referencial. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer será calcular a velocidade das caixas. Então, em item 1 você coloca cálculo da velocidade das caixas. Então, velocidade a gente vai calcular utilizando a fórmula que a gente viu. V inicial mais V final sobre 2 igual variação de espaço por variação de tempo. Elas partem do repouso, então fica a velocidade final igual 2 vezes ΔS sobre ΔT. Só que ΔS, ele diz que cada uma percorre 5 metros num tempo de 2 segundos. Fazendo as simplificações aqui, eu vou ter que a velocidade final das caixas vai ser de exatamente 5 metros por segundo. Então, ó, essa caixa M2 tem 5 metros por segundo e a M1 também tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Ok? Bom, vamos descobrir a relação agora a partir da energia cinética. Então eu sei que a energia cinética, ele disse que era de 100 joules, energia cinética do sistema. Então, eu já sei como calcular a energia cinética do sistema. Velocidade ao quadrado sobre 2 igual a massa de 1 mais massa de 2, já que eles vão ter a mesma velocidade, isso tudo tem que ser igual a 100. Daqui, eu sei que a velocidade vai ser de 5 metros por segundo. Então, esse 2 passa multiplicando e esse 5 passa dividindo ao quadrado. Então, M1 mais M2 vai ser igual a 2 vezes 100 dividido por 5 ao quadrado, que é 25. Ok?
Então, maravilha. E aí eu vou ter o quê? M1 mais M2 vai ser igual a quanto? Ó, 100 dividido por 25 vai me dar 4. 4 vezes 2 vai me dar 8. Então, essa é a primeira equação que eu encontro. Eu tenho que a soma das massas M1 mais M2 tem um valor igual a 8. Agora basta eu impor e fazer uma conservação de energia mecânica a partir desse referencial. Tá bom? Então, item 3. Da conservação de energia mecânica temos. Tá bom? Da conservação de energia mecânica temos. Então, eu vou pensar nessa situação, né? Tem 3. Energia mecânica no início tem que ser igual a energia mecânica no fim. No início, pessoal, lembra que a energia mecânica é uma somatória da energia potencial com a energia cinética? Essa daqui, ó, é o início, tudo bem? Como essas caixas estão no referencial, a energia potencial é zero. E como elas estão em repouso, a energia cinética também é zero. Agora veja só o seguinte. Depois de eu adotar um referencial, como essa caixa M1 desce e M2 sobe, a gente pode adotar o referencial positivo tanto para cima quanto para baixo. Vamos adotar, por exemplo, aqui para cima. Então, vamos calcular, por exemplo, a energia potencial de M2. Energia potencial de M2 vai ser quem? Massa do M2 vezes a gravidade, vezes quem? A altura. Como ela sobe, ela está indo a favor do referencial, então, ó, aqui eu terei mais 5, tá bom? Então eu vou colocar aqui, mais 5. Porém, ó, vou ter agora M1 vezes G, energia potencial para M1, só que como, ó, ela vai contrário ao referencial adotado, esse daqui, ó, esse desnível será menos 5 metros, tá bom? Então eu tenho que colocar menos 5 metros. Agora, veja só, quando esse sistema massa M1 desce e massa M2 sobe, elas adquirem uma velocidade, não adquirem? E ele disse que a energia cinética do sistema, ou seja, considerando massa M1 mais massa M2, é de 100 joules. Então eu tenho que colocar aqui, ó, mais 100 joules. Mais 100 joules. Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse M1G vezes menos 5 para lá. Quando eu passo para a esquerda, esse sinal de negativo fica positivo. E esse M2G mais 5 vai passar negativo. Então eu vou ter o seguinte, ó, M1 que multiplica G que é 10, esse 5 passa com o sinal trocado, menos M2, G que é 10, vezes aqui que passa com o sinal de menos 5. Então eu vou ter aliás, né? Aqui, ó, deixa eu passar o seguinte, ó. Eu vou deixar já positivo esse daqui e vou passar o M2 negativo já para lá, tá bom? Para a gente poder fazer o seguinte, 10 vezes 5, 50. 10 vezes 5, 50. Então, está em evidência. 50 que multiplica M1 menos M2. Isso tudo tem que ser igual a 100 joules, tá? Então, ó, só recordando, esse M2G vezes 5, eu passei para lá, fica menos M2G vezes 5, tá? Fazendo uma simplificação aqui, pessoal, então eu vou ter que M1 menos M2 vai ser igual a 2. Então essa daqui é a nossa equação de número 2. Agora nós vamos, no quarto item, resolver um sisteminha. Ora, lembra que eu encontrei o valor da soma das massas e aqui eu encontro a diferença? Então, da primeira situação, M1 mais M2 deu 2. E ali, M1 mais M2 deu 8. Certo? Deu 8. E agora, M1 menos M2 deu 2. Bom, pessoal, resolvendo esse sistema, eu posso somar as duas equações. Olha que simples. Quando eu somo as duas equações, tenho que somar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Somando, ó, M1 mais M2 mais M1 menos M2, perceba que M2 vai embora. Então, fica 2M1, que é igual 8 mais 2, vai me dar 10. Então, M1 será igual a 5. Substituindo em um dos sistemas, vamos substituir nesse primeiro sistema aqui, ó. Então, eu teria o quê? M1 sendo 5 mais o M2, tudo isso tem que ser igual a 8. Então, M2 tem que ser igual a 3 kg. Tá bom, pessoal? Então, essa é a resposta. A massa da caixa 1 vai ser 5 kg e a massa da caixa 2 será igual a 3 kg. Então, você perceba que nesse exercício foi muito importante a gente ter recordado aquela forma do move. Porque se a pessoa quisesse,
por exemplo, aplicar outros conceitos, ficaria difícil, tá bom? Se ela quisesse calcular a aceleração do sistema também, ficaria complicado. Por quê? Porque ela não tem o valor das massas aqui das caixas. Se ela não tem o valor das massas das caixas, ela não tem como calcular o valor da aceleração do sistema, tá bom? Então, pessoal, espero que tenha gostado, espero que tenha aproveitado esse exercício, muitos conceitos importantes, e vejo você no próximo vídeo. Lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de dar uma conferida lá no nosso Instagram, onde a gente faz uma série de postagens. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.